É isso mesmo que você viu no título e na miniatura. Eu vou defender aqui uma tese um tanto quanto não popular, talvez eu decepcione alguns de vocês, mas eu peço, escute o argumento até o final. Não leia livros de filosofia, leia livros de autoajuda. Em que isso exatamente se aplica? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. A ideia aqui é falar sobre o risco de encarar a filosofia apenas como teoria e se tornar um inútil em todas as outras áreas da vida. Eu quero comparar livros clássicos que já são. Só de você ouvir o nome, você vai falar assim: ai, não acredito que o Victor está defendendo isso. Que são livros como. Vou até coloquei empilheiros aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu falei assim: puta merda, o Victor já virou coach. E Mindset. Puxa, falou em Mindset é coach, não adianta. Vamos lá. Para estabelecer meu ponto aqui, eu quero falar sobre a minha experiência com filósofos profissionais e professores de filosofia, quem eu admiro. Eu quero falar a minha experiência com leitores de autoajuda e pessoas muito bem-sucedidas. Eu quero falar sobre a minha experiência com livros de filosofia e livros de autoajuda, para justificar a frase sobre a qual eu falei agora há pouco. Mas vamos começar com a experiência com que eu tive com as pessoas que passaram 10, 20, 30 anos estudando filosofia. Eu não quero aqui diminuir, humilhar ninguém. Por isso eu não vou citar nomes, jamais. Mas todos eles são casos reais. E sendo bastante franco, e com todo o respeito do mundo que eu posso dedicar às pessoas, professores, todos eles, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu tive contato com os professores da universidade, especificamente, foi só lá que eu tive contato a professores de filosofia, de verdade, foi o modo como eles não sabiam apertar a mão uns dos outros. Parece bobo, né? Mas deixa eu só descrever isso. Sabe, apertar a mão e dizer assim: oi, tudo bem? Meu nome é Vitor. Qual é o seu nome? Ah, prazer. Prazer em conhecer você. Sabe esse ato banal, trivial, comum de olhar nos seus olhos, sorrir, dizer o meu nome, perguntar o seu e apertar na sua mão? Nenhum professor de filosofia sabia fazer isso. Vitor, isso é sinal de quê? Isso é sinal de muita coisa. Mas uma delas, que eu estou certo, todas as outras são especulações, é de falta de trato social. Falta de trato social. Esse gesto aqui de apertar na mão, olhar nos olhos, sorrir, se apresentar, é o símbolo básico da convivência social. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Saber fazer isso é indício de uma pessoa que convive em sociedade com as pessoas e não se isola, entende? Esse é um símbolo muito patente para mim, que professores de filosofia, pelo menos os meus, e aí você vai me contradizer nos comentários, se você teve professores de filosofia não assim. Eu vou me corrigir aqui, eu tive um professor de filosofia que não era assim. E esse eu posso dizer o nome porque é um elogio, é o professor Robinson Guitarrari. O professor Robinson Guitarrari é até hoje professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, professor de lógica, professor de filosofia da ciência, tem uma formação em filosofia analítica. Mas ele é um ponto fora da curva, completamente fora da curva. O professor Robinson é fora de série, um grande ser humano, um grande professor. Professor Robinson, um abraço. Mas ele era a única exceção. Todos os outros professores de filosofia, por mais que fossem extremamente inteligentes e competentes nas suas áreas, tinham esse traço de não saber fazer um símbolo de traço social típico de qualquer ser humano normal, digamos assim. Isso me chamou muito a atenção quando eu entrei na universidade. E eu estou dando esse caso para dizer o seguinte: todos esses professores, respeitabilíssimos, homens e mulheres, muito inteligentes, muito capazes, muito competentes, careciam, grande parte deles, de traços sociais. E eu percebo que isso, eu vou falar só da minha área, que é a filosofia.
Eu percebo que isso é uma tendência a pessoas que gostam de filosofia. Eu quero contrastar isso com, com um fato histórico, que é filósofos no início da filosofia, todos se orgulhavam de terem traço social, de se agruparem em escolas, a Academia do Platão, o Liceu do Aristóteles, o Jardim de Epicuro, a Estoá dos estoicos, o Círculo dos pitagóricos. Todos eles se orgulhavam de conviver. O Sócrates ia em praça pública conversar com as pessoas comuns, entende? Enquanto isso é um traço muito distante, cada vez mais, de quem se interessa por filosofia, de quem se dedica a isso. Isso sempre me chamou a atenção. Isso, na prática, denota uma separação muito clara entre se dedicar à teoria, ao modo como a realidade funciona, a como nós conhecemos a realidade, e a prática, ao modo como eu me comporto perante os outros e como eu levo a minha vida e conduzo a minha vida. Essa dissociação, ela vem com a modernidade. Ela vem com a modernidade. Ela não é típica do mundo medieval nem do mundo antigo. É só com a modernidade que a prática, a condução da própria vida fica cada vez mais com o mundo religioso e cada vez menos com o mundo filosófico. Até chegar ao cume, né, ao ápice, de que ser filósofo é ser alguém que escreve artigos para serem publicados em revistas científicas. É isso que é ser filósofo majoritariamente hoje, tá? Eu não estou defendendo essa posição de que isso deve ser o que é o filósofo. Eu estou atestando a realidade. É comum, né? É moeda corrente dizer que ser filósofo é publicar textos científicos sobre assuntos técnicos em filosofia. O que essa pessoa faz da vida, tanto faz. Se ela é coerente com o que ela acredita, tanto faz. E há uma dissociação. Esse é todo o meu ponto. Há uma dissociação entre pessoas que gostam de filosofia e o modo como elas conduzem a própria vida. E essa dissociação não precisa existir. Grande parte do porquê conversar sobre isso parece papo de coach é porque nos últimos anos os coaches sequestraram pautas importantíssimas sobre a vida. E vou dizer que esse é um fenômeno brasileiro, porque a palavra coach nos Estados Unidos, que é de onde ela veio, não tem essa conotação negativa. No Brasil, porque essa profissão foi apropriada por uma pá de picaretas, a gente já está meio que escaldado quando alguém começa a falar sobre alguma coisa mais comportamental. Mas isso é uma distorção da coisa. Se você pegar os filósofos antigos e medievais, todos tinham preocupação com o aspecto comportamental da vida e não só com a teoria, percebe? E se você for pegar, inclusive os modernos, tem escritos sobre como se comportar. Até o Schopenhauer tem escritos de como se comportar, entende? Início do século, Nietzsche também tem. Enfim. Isso não precisa ser assim. Isso não precisa ser assim. Quando eu tive acesso a pessoas que leem livros de autoajuda, Vitor, o que é um livro de autoajuda? Aqui eu vou para a segunda parte da minha exposição. Um livro de autoajuda, eu vou definir aqui de modo muito, muito abrangente, como um livro que pretende ensinar a você como você deve se comportar em determinada área da sua vida. Estou definindo assim, tá? Para os efeitos da minha argumentação, esse é um livro de autoajuda. É um livro que pretende ensinar a você como você deve se comportar em determinada área da sua vida. Tá? A primeira vez que eu tive acesso a pessoas que liam livros de autoajuda e que não tinham vergonha disso foi quando eu comecei a trabalhar. Eu estava no final da faculdade, ainda não tinha saído da faculdade, e eu comecei a procurar emprego de monitor, de professor assistente, alguma coisa assim. E eu consegui numa universidade privada do Rio de Janeiro. Eu morava na época no Rio de Janeiro, capital. Uma escola privada, comecei como monitor. Rapidamente ali, por uma série de fatores, né, pessoais e contextuais, eu comecei a subir para ser professor. Porque um professor saiu, pagou o negócio, eu estava ali, estava aparecendo muito, estava me esforçando muito. E consegui ser professor cedo. Nesse processo de se tornar professor,
de me tornar professor, melhor dizendo, eu assistia a aulas de professores veteranos. E a escola incentivava que nós, monitores, fizéssemos isso. Até para pegar, sei lá, o estilo de dar aula do colégio. Na época que eu dava aula, um dos donos do colégio também dava aula. E na época eu fui contratado para 2 equipes, para filosofia e para redação. A equipe de redação era muito aberta para interdisciplinaridade. Eles viram um potencial em mim, eu fui para lá. E toda segunda-feira eu saía lá de Seropédica, onde fica a Federal Rural do Rio, ia para Tijuca. Acho que eu saía muito cedo, acho que eu devia sair 5, 6 da manhã, para chegar lá na Tijuca 7. Acho que eu saía até mais cedo. Não me lembro exatamente. Assisti a aula de manhã com o Bruno Rabin. Vou falar dele porque eu estou falando bem dele. E depois voltava para Seropédica para ter aula na faculdade e tal, para estudar. E eu comecei a tomar a iniciativa de pedir para almoçar com ele depois das aulas para conversar sobre a aula, sobre vida e tal. E ele topou. O Bruno era professor de redação e dono do colégio, um dos 4 sócios. E foi ali que ele começou a fazer uma espécie de coaching. Ou seja, ele, alguém experiente no assunto, dominava as técnicas do negócio, via um iniciante chegando, que estava querendo dominar as técnicas que ele dominava, começou a me aconselhar, por pedido meu. Esse é o coaching inicial, entende? Esse é o coaching original. É alguém que manja da área, está há muito tempo fazendo aquele negócio, encontra alguém menos experiente, que quer ter, né, os detalhes da expertise e tal, e começa a auxiliar essa pessoa. Era meia hora, a gente ficava ali no almoço e tal. Era de manhã, era o último tempo e logo em seguida o almoço. Ele começou a falar de livros que ele me indicava de aspectos comportamentais. Até porque eu era muito novo, eu fiz muita besteira nessa época, assim. Besteira de arrogância, de comportamento inapropriado mesmo. E aí o primeiro livro que ele me indicou foi esse, Mindset. E na época, isso foi em 2016, 17. 16, 17, por aí. Há quase 10 anos, né? Parando pra pensar agora. Ele me falou desse livro, não tinha ainda a conotação tão negativa quanto tem hoje, ou já tinha. Acho que já estava começando a ter. E ele me apresentou, e eu não sabia que a autora da expressão é a Carol Dweck, e que ela é uma PhD em psicologia. Ela é professora de psicologia da Universidade de Stanford, uma das melhores universidades do mundo. E ela se especializou, professora de psicologia, que é pesquisadora, em como opera mecanismos de motivação e quais são os traços característicos de pessoas que conseguem realizar aquilo que se propõe. Esse é o campo de pesquisa dela. E aí, ela, nesse livro, reuniu os resultados das pesquisas de anos que ela fez. E a tese dela, basicamente, é que existem 2 tipos de mentalidade, né? Traduzindo do inglês. A mentalidade estática e uma mentalidade que não é estática. A mentalidade fixa ou estática é aquela que parte da premissa de que tudo que você sabe hoje vai ser tudo que você saberá pro resto da sua vida, que não tem mais o que aprender. É aquela mentalidade que acredita que pau que nasce torto não se endireita. Tá? Para pegar o ditado brasileiro. Eu não sei se é só brasileiro. Meus alunos portugueses e africanos lusófonos me esclareçam aí se existe esse ditado aí na terra de vocês também. E quando eu comecei a ler esse livro, eu lembro que, de fato, alguma coisa se modificou no modo como eu me encarava. E no modo como eu conversava com as pessoas. Porque isso modificou o modo como eu passei a ver os alunos, inclusive. Era muito típico de professores com quem eu convivia na época, de tratar os alunos como com esse ditado. Aquele aluno é mau caráter. Aquele aluno ali, ó, ele é o diabo mesmo, ele vai ser sempre daquele jeito. Aquela turma ali, vixe! Ou seja, tratavam pessoas como se os atributos pessoais e contingentes e específicos daquele momento fossem os atributos para sempre de alguém. E ela analisa o quanto
a disposição de encarar pessoas ou grupos assim pode, inclusive, dificultar o aprimoramento dessas pessoas. Ela tem partes específicas para professores, tem partes específicas para outros profissionais. De modo que ela passou a fazer testes de pessoas com esse tipo de mindset, de mentalidade, e com outro tipo de mindset, que era o mindset não fixo, que era aquele que encara uma derrota, um fracasso, um traço, como um traço passageiro que pode ser modificado. E o quanto isso é determinante para que essa pessoa se aprimore. Vá atrás de mudar. Vá atrás de perseguir algo diferente da situação atual. E ela constata que isso é modificável. Pessoas que têm um mindset fixo podem trabalhar para ter um mindset não fixo. Isso pode ajudá-las a se autodesenvolverem em outros aspectos da vida que elas não imaginavam que elas poderiam se desenvolver. E foi a primeira vez que eu me abri para falei, caramba, tem coisa interessante aqui. Tem coisa interessante pra caramba aqui. Tem várias posturas que a gente acha que são naturais, que não são naturais. E que se a gente mudar, a gente pode mudar determinado aspecto da nossa vida. Não vai resolver tudo de uma vez por todas, mas ajuda pra caramba. Inclusive, minha postura como professor em relação aos alunos com quem eu convivo. E nessa mesma época eu estava tendo dificuldade de relacionamento com a minha supervisora da filosofia, que também era diretora do colégio. E ele sabia, né? Óbvio, ele era o dono do colégio, tudo chegava nele, de algum modo. Mas na equipe dele de redação estava tudo certo. E ele sacou que eu estava tendo problemas de dificuldade de lidar com pessoas. Ele falou assim, tu já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Ele falou assim, cara, esse livro aí... Ele falou assim, eu sei que o título é muito autoajuda, né, e tal. Mas experimenta ler. Dá uma lida. Ele deu só esse toque, né? Dá uma lida. E tá, beleza, né? Ele é um cara que eu admiro. Ele é um cara, assim, obviamente inteligente. Ele é dono de um negócio muito bem sucedido. Ele é admirado, eu o admiro. Tá claro que ele não é uma farsa. Justamente o contrário, tá claro que ele é uma pessoa em quem eu me espelho. Porra, eu vou dar uma chance pra esse livro aí. Aí comprei o livro. E assim, a descoberta que eu tive com esse livro foi, ele diz obviedades. Mas uma coisa que eu descobri enquanto professor é que obviedades precisam ser ditas. O que eu e você, que se acha muito inteligente, considera a coisa mais óbvia do mundo, para grande parte das pessoas não é. E eu vou te dizer, principalmente para você que se considera muito inteligente, tem várias coisas que você deixa passar que a maioria não deixa. E te olha de longe e fala, ih, olha o arrogantezão lá. Eu vou ler, o livro sempre resume, ele é dividido em várias partes, sempre resume uma parte, né? Aí tem uma das partes que se chama assim, princípios para tornar-se uma pessoa mais amigável. Aí ele enuncia 6 princípios. Eu vou ler os 6, e você vai dizer, é óbvio, né? Todo mundo é assim. Princípio 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Princípio 2. Sorria. Princípio 3. Lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Princípio 4. Seja um bom ouvinte e incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Princípio 5. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Fala assim, porra, Vitor, comprar um livro para ler esse tipo de conselho óbvio? Óbvio. Eu concordo que eles são óbvios. Só que lembra para que eles são? Para você se tornar uma pessoa mais amigável. Eu não sei se você tem essa experiência com as pessoas que estão ao seu redor, inclusive seus amigos, tá? Mas você já percebeu que raramente uma pessoa sabe conversar? Quase sempre a pessoa está esperando você calar a boca para ela continuar o que ela estava falando antes. Quase sempre você faz isso. Você só está esperando a outra pessoa calar a boca para você continuar falando de você. Ou alguém chega numa conversa e fala assim, pô, cara, eu tô me sentindo
bem triste. Você fala, pô, por quê? Cara, porque, sei lá, meu time perdeu. Aí você fala assim, e o meu que perdeu semana passada também? Calma aí, você nem deixou a pessoa falar. Você já vinculou com uma experiência que você tinha. Porra, cara, eu tô felizaço, pô. Eu vou conseguir viajar pra tal lugar. Aí você fala assim, e eu que viajei pra lá no passado? Fala, calma, cara, calma, calma. O cara acabou de falar que ele tá alegre. Deixa ele falar sobre a vida dele um pouco. Escuta. É óbvio, né? Quase ninguém faz. E outra, quando você conhece alguém novo, você trata essa pessoa pelo nome? Você faz um esforço para decorar o nome dessa pessoa? Quando você está num bar e fala com um garçom, quantas vezes você pergunta o nome do garçom ou da garçonete para tratar essa pessoa pelo nome? É óbvio, né? Todo mundo gosta de ser tratado pelo nome. Eu quero ser visto como uma pessoa individual. Só que a maioria não faz. Quantos de vocês se esforçam para perguntar sobre a vida da outra pessoa? Entende? Pô, fala mais sobre você, cara. Não, eu trabalho com fulano. Pô, você trabalha. Pô, eu sempre quis saber. Mesmo que você não queira saber, né? Você quer ser amigável, assim. Me fala mais sobre isso. Como é que é exatamente isso, assim? Pô, você trabalha com isso? Pô, e tal. Entende? Óbvio, né? Então, quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Parece que o título é para você, sei lá, ser um vendedor, né? Mas, na verdade, grande parte dos conselhos aqui são só para você ser uma pessoa decente. Sacou? É só para você ser uma pessoa decente. Você deveria ter aprendido isso, sei lá, com seu tio, com a sua mãe, com seu pai, com seu primo, com alguém mais velho que, né, tenha te ensinado a conviver em sociedade. Mas a grande verdade é que grande parte das pessoas não aprendeu. Não aprendeu a conversar. O princípio básico da conversa é que você tem que ouvir mais do que falar. Entende? Que você tem que tratar a pessoa pelo nome. Que você tem que perguntar sobre ela, se você quiser ser amigável, obviamente. Se você quiser ser um babaca, continua, né, se comportando como um babaca e se comportam. Entende? Então são livros que ensinam coisas que são óbvias, mas que raramente as pessoas fazem. Entende? Raramente as pessoas fazem. E que, de fato, quando passam a fazer, melhoram em determinado âmbito da vida. Melhoram. Qual que seria o ideal? O ideal seria que todo mundo aprendesse isso de casa, né? Como não aprende, esses livros são úteis. E nota o quanto o aprendizado aqui complementa a filosofia. E eu diria o seguinte, se você tiver que escolher para ser um ser humano decente, se você vai ler, porra, sei lá, O Crepúsculo dos Ídolos primeiro, ou se você vai ler isso, bicho, lê isso aqui primeiro. Primeiro, sim, entende? Eu não quero que você não leia O Crepúsculo dos Ídolos, não, até porque eu sou fã dessa obra. Mas, bicho, para ser uma pessoa decente, que trata de modo decente, não é nem assim, acima da média, as outras pessoas, absorve um pouco disso aqui e bota em prática. Só um pouquinho, entende? Ao invés de absorver isso aqui e destilar ódio por aí, né? Não saber apertar a mão de alguém, não saber olhar nos olhos de uma pessoa, não saber sorrir, não saber ficar em silêncio quando se deve. Entende? Esse aspecto comportamental de como se relacionar com as pessoas, repito, todo mundo deveria aprender de casa. Só que a gente sabe que a verdade nem sempre é essa, né? A realidade nem sempre é essa. E no terceiro momento da minha reflexão aqui, onde eu quero dizer, existem livros que dizem como você deve se comportar que não foram inventados nesse século, no século passado, nem na modernidade. As fábulas de Esopo, o primeiro fabulista grego, sabe o que é uma fábula? Não, sabe porque todo mundo já ouviu falar na Disney, já viu filmes da Disney. A fábula é uma narrativa alegórica que geralmente veicula animais como se fossem seres humanos e que tem um fundo, uma lição de moral no final. Uma fábula. Vou pegar aqui uma aleatória. Vou pegar aqui, né, sei lá, vou abrir aqui aleatoriamente. A gata, o gato e os ratos. O gato e os ratos. Pequenininho. Numa certa casa, havia muitos ratos.
tendo conhecimento disso, um gato ali se instalou e, caçando um após o outro, ia os devorando. Ora, os ratos, vendo-se continuamente desbastados, enfiaram-se nos seus buracos. Então o gato, não mais podendo alcançá-los, entendeu que era necessário empregar a imaginação para os fazer sair. Por isso trepou a uma cavilha e nela se pendurou, fingindo-se de morto. Todavia, um dos ratos, pondo a cabeça de fora para espreitar, observou-o e disse: Ó, tu aí, mesmo que te transformasses em uma bolsa, eu não me aproximaria de ti. Essa fábula mostra que os homens sensatos, depois de experimentarem a maldade de certas pessoas, não mais se deixam enganar pelo fingimento delas. Isso é uma lição de como você deve se comportar. Se você quer ser um homem sensato, você já sabe que uma pessoa foi má, você não vai confiar na atitude seguinte dela, porque é provável que ela seja má novamente. Isso aqui é ou não é um livro que diz como você deve se comportar? Então, não foi inventado no século XX nem no século XIX. Tem cerca de 2000 anos. Sacou? Isso não é para criança, isso é para seres humanos. Então, existem tipos de literatura que são feitas para orientar o nosso comportamento. E elas são muito úteis. E elas complementam, elas não excluem as obras teóricas, as obras metafísicas, epistemológicas e tal. E para minha surpresa, e eu fecho com essa reflexão, eu comprei esse livro aqui sobre os estoicos, né? Ler os estoicos. Desses dois autores aqui, o Gurrinat e o Barnes. E na introdução, eles citam um manuscrito antigo do século II depois de Cristo, que é uma carta. Eles abrem na introdução, um prefácio, com essa carta. De Tel a Heráclito, filósofo. Não, obviamente, o Heráclito pré-socrático, porque está no século II depois de Cristo aqui, então é muito tempo depois do Heráclito pré-socrático, é outro Heráclito. Meu caro Heráclito, uma vez que eu, de minha parte, tudo faço para encontrar livros que sejam úteis e, sobretudo, apliquem-se à vida, penso que você também não deve negligenciar sua leitura, pois eles possuem uma utilidade fora do comum para aqueles que dedicaram muita energia a extrair seus benefícios. Aqueles que te enviei por intermédio de Aquiles estão indicados abaixo. Cordialmente, minhas saudações aos amigos. Aí os livros são Boetos, é o nome do autor, do exercício 3 e 4. Diógenes, o autor, do casamento. Outro do Diógenes, da inutilidade de afligir-se. E um de um Crisipo, intitulado Das relações com os pais. E outro de um Antipater, intitulado Das relações com os domésticos. E um de Posidônio, chamado Protréptico. Livro de autoajuda, meus amigos. Século II depois de Cristo. 2000 anos de existência. E se a gente quiser forçar a barra um pouco, a Ética do Aristóteles, a Nicômaco, foi um livro feito para o filho dele. Algumas versões dizem que foi para o filho, outra que foi para o pai. Mas é um livro de como você deve se comportar endereçado a uma pessoa. Portanto, livros que dizem como você pode se comportar para viver melhor não são excludentes com a filosofia. Existem livros de picaretas? Porra, óbvio que existe livro de picareta, mas existe livro de picareta de filosofia, meu amigo, não vai existir de autoajuda? Entende? Livro de picareta não é exclusivo de autoajuda, porra. Né? Tem todo quanto é canto livro de picareta. Na ciência, na filosofia e em autoajuda. Então, se você ainda é um babaca, e para dizer, e para confessar, eu sou um babaca, tem que ter culhão, tem que ter coragem. Eu sou um babaca em muitos aspectos. Eu, Vitor, sou arrogante, sou cego para vários defeitos meus. É isso. E preciso melhorar, e vou atrás de melhorar quando eu posso. Tem vários aspectos da sua vida que você pode melhorar. E que não é lendo teoria e continuando se comportando como um babaca que você vai melhorar. Entende? Então, não pare de ler filosofia em absoluto, mas eu quero que você não seja um babaca. E se te falta algum traço comportamental, vá atrás dele, nem que seja para ler livro de autoajuda e praticar esse negócio. Certo?
Te vejo na próxima. Não se esqueça, você é o que você pensa. Fique com Sócrates.